Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nos versículos 31 a 36 do Salmo 18, Davi enaltece a importância singular do Senhor nas suas batalhas. Ele descreve a eficiência dos equipamentos de guerra, mas não pelas suas qualidades naturais, mas pelo empoderamento dado pelo Senhor Deus. Deus quer nos auxiliar em nossas lutas, assim como foi com Davi. Ele quer empoderar as nossas armas. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 27 de dezembro de 2025. Esse é o nosso canal de meditações bíblicas. A nossa meditação hoje será no Salmo 18, versículos 31 a 36. O título da nossa meditação é o fortalecimento de Deus. O texto diz o seguinte: porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ele faz meus pés como os das corças e me põe sobre os meus altos. Ele ensina as minhas mãos para a batalha, de sorte que posso quebrar um arco de bronze com os meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me fez grande. Alargaste os meus passos debaixo de mim, para que os meus pés não escorregassem. Aleluia, né? Este é o reconhecimento, né, do agir de Deus na vida do salmista. Então, o salmista inicia o versículo 31 com uma pergunta retórica: porque quem é Deus, senão o Senhor? E ele compara o Senhor com uma rocha. O salmista ainda diz que o Senhor é quem cinge de força, ou seja, Deus o veste com a força, ou a força é a sua roupa, para tornar o seu caminho perfeito. Torna os seus pés como os da corça, ou seja, muito mais ágeis que o normal, para levá-lo aos lugares altos. Ensina as suas mãos para a guerra, ao ponto de quebrar um arco de aço. Davi ainda diz que o Senhor deu-lhe o escudo da salvação. A mão direita de Deus o manteve, fazendo o salmista grande. E diz ainda que o Senhor alargou seus passos, sem deixar que eles escorregassem. Este é o nosso Deus, Deus que cria novas circunstâncias para que a vitória seja alcançada. Nós podemos ter esse Deus maravilhoso. Talvez o seu ano não tenha sido dos melhores. Houveram perdas, fracassos, derrotas, mas não podemos mensurar os livramentos que o Senhor nos proporcionou até este momento. E com certeza, mesmo com toda dificuldade, Deus cingiu a sua força, tornou seus pés mais ágeis, fortaleceu as suas mãos e te deu um escudo de proteção diário. Deus jamais abandona aquele que crê. Ele te ama, Ele nos ama com um amor indescritível, um amor que fez permitir que seu Filho amado morresse nessa terra para pagar o preço do nosso resgate. Aleluias, né? Então, Deus, Ele nos ama de tal forma, né,
que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que nós possamos reconhecer essa proteção de Deus, assim como Davi reconheceu. E nos tempos de Davi ainda era muito mais difícil, porque lá as guerras eram lutadas à espada. O lutador, ele mesmo sem ser atingido, ele chegava ao final do dia todo vermelho de sangue, sangue dos outros que esguichava neles quando se feria o inimigo. Então, e mesmo assim, Davi morreu em sua velhice. Ele, apesar de ter lutado as guerras durante toda a sua vida, ele nunca foi atingido, ele nunca foi ferido numa batalha. Por quê? Porque o Senhor o protegia. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos concede, com vida, com saúde, porque tudo que temos, tudo que somos, é porque o Senhor nos permitiu ser assim. Senhor Deus, Pai poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que nos dá o ar que respiramos, o pão que comemos, a água que bebemos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos protegido. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado, Deus, porque se o Senhor não tivesse nos empurrado para frente, certamente não estaríamos aqui. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde, pelos nossos familiares. Te agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus. Quero orar, Senhor, pela saúde da nossa irmã Ivone e pela libertação do seu neto, Vitor Lucas. Quero orar também, Senhor, pela causa na justiça da irmã Andréia, pelo seu filho, seus familiares. Quero orar também pela saúde da irmã Ieda e pelos seus 2 filhos. Quero orar pela Tânia, pelos parentes e familiares. Quero orar, Senhor, pela restauração do casamento da Lohane Vitória, que trabalha no Mercado Central. Ó Deus, restaura aquele casamento, Senhor. Eles têm filhos, precisam criar os seus filhos, Senhor. Que haja ali um ambiente de perdão para que seja restaurado o casamento, da mesma forma que eu peço pelo casamento do Tiago de Caeté. Restaura, Senhor, aquele casamento. Ele também tem uma filha. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa derramar perdão ali sobre ele, sobre sua família, sua esposa, e que haja restauração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quero orar também, Senhor, pelos solitários, aqueles que passaram sua vida toda de aventura em aventura e agora, Senhor, sentem a falta, a necessidade de uma companheira, de um companheiro para continuar a jornada. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, e dê, Senhor, essa bênção, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai realmente envelhecer com esse solitário. Deus, ora também pelos moradores de rua, aqueles que um dia deixaram tudo, Senhor, deixaram a fé, deixaram o trabalho, a família e se entregaram, Senhor, a perambular pelas ruas. Ó Deus, muitas dessas pessoas são pessoas capacitadas, pessoas com curso superior, pessoas mestras, pessoas doutores, e que
As decepções da vida os levaram a abandonar tudo. Ó Deus, seja o norte delas novamente, Senhor. Abra o entendimento dessas pessoas para que possam voltar para as suas vidas. Oro pelos usuários de drogas, Senhor, e peço ao Senhor que dê a eles, Senhor, a condição de vencer o vício e de voltar para a sociedade, para viver as suas vidas normais. Oro pelos deprimidos, Senhor, aqueles que estão em tristeza profunda, aqueles que estão ao ponto de desistir de tudo, Senhor. Ó Pai, não permita isso, Senhor. Dê a eles novo ânimo, Senhor, para que possam continuar a vida, sair deste buraco da depressão, Senhor, em nome de Jesus. Dê a cura, Deus, em nome de Jesus. Oro pelos enfermos, aqueles que estão lutando pelas suas vidas com enfermidades que muitas vezes a medicina não tem o que fazer, mas Tu és o Deus do impossível e nós cremos nisso, Senhor. Por isso, nós clamamos ao Senhor pela cura dos enfermos, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e nós cremos nessa palavra, Senhor. Ora também pelos casamentos, aqueles que estão prestes a se destruírem, aqueles que estão prestes ao divórcio, que o Senhor possa restaurar, meu Deus, restaurar os sentimentos, tirar toda mágoa, tirar todo desentendimento, Senhor, para que possa haver novamente, Senhor, a comunhão familiar em nome de Jesus. E oro também pelos nossos discipulandos, aqueles que estão se preparando para o batismo, que o Senhor possa abençoá-los e cobri-los com a Tua bênção e a Tua unção, em nome de Jesus. Amém, né? Então, o ano está terminando, né? Mas 2026 está aí chegando e, querendo Deus, né? Um ano melhor, um ano mais bem, com mais coisas boas para nós. Aquele que nos assistir aí, deixa o like, inscreve no nosso canal, deixa aí o seu pedido de oração para que a gente possa orar por você em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um excelente dia em nome de Jesus. Amém.